Bem-vindos ao RaízCast. Agora nós estamos na 8ª temporada, 2º programa. E para quem está vindo pela primeira vez, ou quem já está assistindo, está enjoado de eu falar, né? O RaízCast ele foi criado para nós ouvir histórias de empreendedores e não só ouvir. Eu vou dizer para vocês, eu estou fazendo doutorado no RaízCast com os empreendedores, aprendendo muito mesmo. Eu posso dizer assim, ó, graças a Deus que eu tive essa opção há 6 anos atrás de fazer o RaízCast, com o intuito de ouvir o problema dos empresários, só que eu não sabia que eu ia aprender tanto. Isso significa que network e poder ter uma conversa com empresários é um aprendizado gigante. E essa oportunidade que eu estou dando para vocês que estão ouvindo e assistindo hoje. Mas nada mudou, gente. Aqui não sou eu quem apresenta o convidado. Quem se apresenta é o próprio convidado. Bom, meu nome é Sandra Ávila, eu sou produtora de eventos aqui em Santa Maria. Eu realizo eventos, crio eventos e também faço parte dos melhores momentos da vida das pessoas, que são os aniversários, casamentos, 15 anos, lançamentos de livro, enfim, tudo que é comemorativo eu estou presente. Na verdade, é como todo mundo diz, né? Eu faço parte da melhor parte da vida de todo mundo, contribuindo para que a pessoa possa curtir o momento e não se preocupar com nada. Mas também faço os maiores e melhores eventos sociais, empresariais e profissionais aqui da nossa terra. Gente, primeira aula de hoje, quem vende é o marketing. Vendedores podem ficar bravos, mas quem vende é o marketing. A Sandra acabou de ser, esse é o grande exemplo, mostrando em pouco tempo quem é a Sandra. Já aproveitou. Se eu disser assim, a Sandra não é vendedora, a Sandra é marqueteira, eu estou correto? Tá correto. Olha, eu estou falando. Na verdade, quando tu me falou essa frase, eu me identifiquei muito com essa frase, porque realmente quando tu tá fazendo um evento ou trabalhando em cima de um evento, tu tem que vender dentro, fazer o marketing do evento para que a pessoa entenda o evento. Na verdade, a gente faz toda uma leitura do evento para que a pessoa entenda o evento, porque muitas vezes a pessoa conhece o evento, como funciona, mas não entende como ele pode ser aplicado na vida dele. Por exemplo, o Rodrigo homenageado, como o Rodrigo pode tirar vantagens e pode incluir dentro do marketing pessoal dele esse projeto. Então, as pessoas têm que... Eu já faço esse marketing para a própria pessoa. Então, é isso aí, vendedor é marqueteiro. É isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta, Sandra. Quem era a Sandra na infância? Bom, Não vale mentir nesse programa. Não. Eu, na infância, eu sempre fui muito ativa, muito ativa. Eu sempre fui a líderzinha ali da turma, né? Todas as reuniões e as festas e a junção era na minha casa. Porque as outras mães não gostavam muito de junção e a minha mãe não se importava. Eu tinha uma casa grande, ela inclusive contribuía para que eu pudesse fazer essas reuniões, essas junções na minha casa. E eu tinha esse costume na infância de sempre ter a casa cheia. Meu pai sempre levava a gente para almoçar em casa, a minha mãe sempre recebia as vizinhas e as amigas e os parentes em casa. Então, acaba que a minha casa sempre era muito movimentada, muito cheia. Então, o meu estudo de como reunir pessoas, como lidar com os diferentes perfis de pessoas, acho que foi um pouco dentro da minha casa, porque eu sempre fui uma criança que agregou as pessoas, eu que criava as brincadeiras, eu que brincava de desfile, eu que brincava de maquiagem, eu que maquiava minhas amigas, né? Então, eu que dava as ideias da gente fazer as coisas e acabou que tudo ia para minha casa. Então, eu acho que eu sempre tive essa veia meio de reunir pessoas e mobilizar pessoas, né? A ideia sempre foi eu posicionar elas de uma forma mais positiva, sempre alegre, sempre... Então, é isso que eu faço hoje, né? Eu reúno pessoas e posiciono pessoas. A Sandra é natural da onde? Eu sou natural de Santa Maria, meu pai também, minha família toda daqui de Santa Maria, meus avós que vieram da Alemanha fizeram família aqui, né? Construíram a família aqui. E eu sou natural daqui de Santa Maria, me orgulho muito. Tu sabe que eu tentei por várias vezes ir embora. Eu morei 1 ano e meio nos Estados Unidos. Fui para lá. Não sabia, tô sabendo agora. Morei 1 ano e meio lá. Eu trabalhava eu fui para um evento, eu fui rainha do Carnaval do Rio Grande do Sul. Né? Eu tenho uma história que eu comecei com 13 anos nos concursos de beleza, trabalhar como modelo, fiz cursos desde os meus 9 anos, fiz curso de modelo, aos 13 anos eu comecei a trabalhar como modelo.
Surgiu a oportunidade, com o concurso Rainha do Carnaval, da gente ir fazer o Carnaval Ball nos Estados Unidos, que era da Rede Globo lá, do representante da Rede Globo de lá. E aí ele fazia uma festa para os brasileiros e levava as rainhas dos estados para fazer as apresentações. Contratava um coreógrafo e a gente ia com as nossas fantasias, enfim, fazia várias apresentações. E a gente ficava 15 dias divulgando esse carnaval nas comunidades brasileiras. Aonde era? Em Miami, provavelmente? Não, foi em Nova York. Ah, Nova York. Nova York. E foi a Kellen Caldas, inclusive, que é daqui também foi comigo. E a gente ficou 15 dias lá. Com a nossa ida para lá, a gente conheceu tanta gente, se apaixonou né? Nova York é... Imagina, a gente se apaixonou, né, pelos Estados Unidos e criou a oportunidade de a gente ir para estudar lá. A Kellen foi para Atlanta e eu fui para Nova York. Aí lá eu morei durante um tempo com mais duas meninas que também estavam nessa, uma de Minas Gerais e outra do Paraná. E a gente ficou morando lá estudando e fazendo trabalho junto com a Rede Globo. Eu trabalhei de maquiadora, eu trabalhei de babysitter, eu fiz desfiles, eu fiz fotos, eu fiz comerciais, mas assim, tudo tentando me manter lá e não só exclusivamente como modelo, né? Bom, com isso, eu criei essa situação da gente estar trazendo oportunidades para outras meninas. Voltando para cá, eu criei a minha agência. Mas eu quero te fazer uma pergunta que as pessoas estão curiosas. Por que a decisão de voltar? Saudade da família, problema de convivência, Nova York muito caro? Não, na verdade, assim, o que foi... Eu voltei, depois eu fui de novo, nesse período de 1 ano e meio. Mas eu tinha um namorado. Foi paixonite. Paixonite. Eu tinha um namorado, né? E acabou que eu já tinha a construção de uma história aqui. Eu já trabalhava com agência de modelo. E aí eu também tinha aquela coisa, vai e volta, vai e volta. Não foi só por ele, mas também pela família, claro, com certeza. E o amor pela cidade. Eu tenho um amor por Santa Maria. Por isso que a minha história de eu ter conversado, de ter contado que eu fui embora... não foi uma vez. Eu fui para o Rio de Janeiro, voltei. Eu fui para São Paulo, voltei. Eu fui para os Estados Unidos, voltei. Sempre porque eu tinha um mercado aqui que me abraçava e eu tinha segurança de ter a família, tinha esse namorado, enfim. E até porque lá fora, eu vou te dizer, né? Eu não sei, eu não morei lá fora. Eu viajo 2 vezes por ano para o exterior. Eu acho que o gostinho de tu ir, sentir coisa diferente e voltar, eu acho que isso é bom. Agora tu sair daqui porque o Brasil tenha todos os defeitos que tenha, né? Mas é diferente o povo, é diferente, a gente é agraciado, é diferente. Onde as O pessoas... calor humano, né? O calor humano. A gente sente falta lá. Lá é tudo muito frio, realmente. Eu cuidava eu tive uma amiga minha, era babysitter, e um dia ela não pôde ir. Foi aí que eu fui trabalhar para ela, né? Então eu tinha eu percebia que as famílias, eu cuidava de uma criança. E era tudo muito... Tu dá isso para ele, isso, e era tudo muito enlatado, era McDonald's, o gurizinho não tinha uma vida saudável. Uma vida saudável e um convivência com a família. Claro que isso é um perfil deles. Eles já estão acostumados. Eles estão acostumados. A gente que é caloroso, que é amoroso, a gente percebia que aquilo ele estava errado. Tanto que o gurizinho se apaixonou por mim, né? Eu fui 2 vezes, o gurizinho queria que eu fosse todas as vezes. Por causa de todo esse carinho. Eu vou te fazer uma pergunta, aproveitando que o maior problema hoje do empreendedor é a geração Z hoje, né? A geração Z, que está chegando no mercado, que os próximos 5 anos vai ser quem vai estar no mercado, principalmente, e quem vai ser cliente. No Brasil, a gente entende porque é esse amor do pai demais, né? Mãe, pai, dando de tudo. Que façam que a gente... Esse retorno, meu retorno para Santa Maria, muito é disso, da minha família, que do tinha meu... isso aí. Tá, isso nós estamos dizendo que está estragando a geração Z. Não que não seja bom, mas demais também é ruim e está estragando um pouco a geração Z. Que ela tem seus pontos positivos, mas também tem os seus pontos negativos, e principalmente para o mercado de trabalho. Agora, nos Estados Unidos, tu me falou que o pessoal, e a gente sabe, são tudo mais seco. Aos 18 anos, o filho, ó, vai para a faculdade, sai de casa, tem que, né? Mas por que lá a geração Z está tendo o mesmo problema que aqui, que não quer trabalhar e fazer? Tu nessa experiência, o que tu acha que é isso? Eu acho que tem muito a saúde mental, né? Que é uma coisa que a gente tem que entender que a internet nos trouxe. A geração Z, né? É a consequência da internet, mas a internet nos traz muito a questão da comodidade, de tu poder fazer tudo dentro de casa. E achar que é mais fácil e achar que é mais fácil. Desse costume de estar no home office, plantar uma sensação de ser confortável, mas quando tu sai para fora tu tem o medo.
e tu ter os problemas, e tu ter o problema com a convivência com as pessoas. Ontem mesmo na rádio eu falei que a gente tem que criar e forçar a convivência com diversos nichos, com diversas áreas, com diversas pessoas, com tribos diferentes, porque a gente se acostuma a não conviver com as pessoas. E a geração Z tá assim, ela se acostuma a não conviver com as pessoas. É muito mais fácil tu escrever do que tu falar. É muito mais fácil tu usar ponto e vírgula para dar a conotação do que tu quer expressar, do que tu ter uma emoção na frente de outra pessoa. Então, assim, essa geração, ela não quer conviver com pessoas. Ela não quer ter diálogos longos com pessoas. Ela quer ser prática, direta, através do computador ou até da prática, mas essa prática é muito rápida, é muito fria, né? E isso faz com que eles não se sintam confortáveis e para eles é muito mais fácil estar ali, né, no computador. Eu acredito que seja nesse formato, que é o que eu percebi. Eu também acho, porque aqui existe bastante amor, lá não existe, é mais seco, mas de qualquer forma a geração está no mesmo sentido. Ou seja, a internet está levando, não interessa qual país, não interessa qual é, né, como a convivência, a um status muito rápido, não querer conviver com pessoas e achar... É boa essa aí. Isso aí é uma... Mas a nossa geração é uma geração que é uma das mais beneficiadas, né, nessa questão de transformar o escrever à mão para o digital, né? E não só isso. Quer ver que eu vou te dar um desafio que eu digo por que é bom a nossa geração e não vai ter outra que nem essa? Nós saímos da TV preto e branco, nós fomos para o telefone de ficha, nós brincamos na rua com pauzinho, com folha, com boneca de feito, depois com brinquedos prontos, estrela, que começou aquela coisa. A gente veio para a TV colorida, aí foi para o telefone fixo, do telefone fixo saiu para o celular, o tijolão, saiu do tijolão, começou os smartphones, computador, máquina de escrever para computador. Olha a evolução, tudo que nós passamos nesses 20 anos. E eu acho assim, eu acredito que se cada empresário que pudesse pegar um jovem aprendiz e pudesse passar essa experiência para eles, a gente não encerraria um ciclo que a gente vai encerrar daqui a alguns anos, né? Que é esse ciclo da convivência, do venda tete a tete, né? Do marketing pessoal, do convívio com as pessoas, né? Porque a gente vai acabar perdendo isso. Essa é a minha luta, e até aproveitar e fazer a minha propaganda, é a minha luta, o pessoal entender que está no Método Raiz, no livro. Aqui eu falo que nós estamos na era da tecnologia, nós estamos na era de quem vende é o marketing e a Sandra tem que ser marqueteira para vender. Mas nós também não podemos esquecer, por isso que eu boto o Método Raiz, que nós temos que juntarmos a década de 80 com a tecnologia de agora. Perpetuar, né? O meu pai conversando olho no olho, falando, tu entendendo com as pessoas com o mundo digital. Eu conversei com vários empresários, tem milhares de alunos aí, mas eu sinto na maioria que já tem a geração mais... O grande desafio, ontem até eu estava conversando com uma, que o grande desafio dela é entrar na tecnologia. Ela é da geração antiga, entrar e no momento que ela entrou, hoje ela é a vendedora que mais vende dentro da empresa, porque ela entendeu a tecnologia, mas ela tem a essência dela. Que é uma luta que eu tenho, que eu falo muito aqui sobre a essência. E tu sabe que essa questão do método raiz, tudo que tu planta através do teu livro ou através dos teus canais que tu tem, seja da rede social ou até aqui do Raizcast, essa questão de tu fomentar o pequeno empresário e dar entendimento para o grande empresário é o trabalho que eu faço dentro dos meus eventos. Eu abro espaço para que eles tenham oportunidades de visibilidade, de se posicionar e mostrar, às vezes, a importância deles dentro do nosso contexto geral de sociedade, de crescimento socioeconômico. Sabe que ponto, Sandra, eu te falo, sou muito sincero quando falo as coisas, eu achava e dizia assim, não, certos eventos não tem necessidade, mas é que começou a haver muita coisa de distorcer. E eu acho que realmente, quando tu apresenta uma empresa, quando faz aquela questão de network, isso é importante. Existem fases dos empreendedores que necessitam disso. E nada melhor que uma apresentação, como se fosse uma menina de 15 anos entrando na sociedade, né? Vamos levar nesse... Eu sou raiz, mas eu sou romântico, Dona Jaque agradece. Então, essa coisa, né, do apresentar os 15 anos para a sociedade, a empresa que está crescendo para ser apresentada e o network entre as pessoas que estão ali. Que na verdade, uma coisa que eu sempre falo, né, Rodrigo, que os empresários, nos meus eventos, eu crio oportunidade, que é as pessoas estarem lá, conhecerem novas pessoas, posicionar a sua marca, posicionar o seu nome, mas quem vende e quem faz negócio é o empresário.
Eu não sei vender o teu Não negócio. vai fazer milagre. Eu não sei vender o teu negócio. Eu tô lá com 30 empresários, como é que eu vou vender o negócio de 30? Eu crio oportunidades, né? Então, o que a gente tem que ter, que entendimento, é que nós temos que usar todos os veículos possíveis para que a gente possa se posicionar. Seja o impresso, seja o digital, seja o pessoal, mas a gente tem que ter seletividade. Isso aí que tu falou, é muita coisa, apareceu muita coisa, mas a gente tem que ter seletividade. A gente tem que saber qual é a história Saber entender. a história, onde investir, se é o momento. A gente sabe que tem pessoas que, normalmente, quem a gente convida que não é acostumado com o marketing, diz assim, não, acho que não é o momento de eu estar nesse evento ou fazer esse evento. Nunca é o momento quando tu está começando. Nunca é. Quando tu tá com 2, 3, 4 anos, quando o teu nome já tá legal, todo mundo conhece teu nome, tu não acha que ainda é o momento. Mas o momento de captar pessoas, de ter pessoas para consumir o teu negócio, entender o teu negócio e te conhecer, é agora. Não tem hora, é agora. E isso vem uma coisa que eu vou falar aqui, ó, mais uma aula agora da questão e o método raiz eu falo e cito no livro. O que tu está falando, toda empresa que está começando nunca é o momento, porque tu nunca vai ter dinheiro sobrando, sempre tu vai estar esgualepado. Aí o que acontece? As pessoas têm que entender que o marketing tem que ser para uma empresa que está começando de 15 a 20% do faturamento bruto. O cara fala, meu, eu não tenho como botar. Não bota esse dinheiro. Isso vai me dar um prejuízo? Não. Volto a dizer. As pessoas têm que entender quem vende é o marketing. Importância do marketing. Volto a dizer, quem vende é o marketing. Se a parceria está de pé hoje, que o mercado da solar quebrou quase que 80%, mais de 70% das empresas quebrou, que nós estamos colhendo hoje o marketing. O quanto eu invisto, apareço, as pessoas se identificam, as campanhas fortes que está colhendo fruto porque as pessoas estão enxergando. Não, eles ainda estão lá. Tive problema com essa empresa, vou procurar lá. Hoje, eu estou colhendo isso. Com tudo que passou, essa crise que passou da Solar, eu estou colhendo a confiança e ser conhecido pelas pessoas. Se não fosse o marketing... Rodrigo, quando eu comecei com os eventos, eu viajava, eu era modelo, eu viajava muito, né? Eu fazia ações, e aí eu viajava muito e eu tinha oportunidade de ver eventos fora, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros. E eu dizia, eu vou fazer um em Santa Maria. Quando eu chegava com a ideia em Santa Maria, eu era ridicularizada. Todo mundo negativo. Não, era ridicularizada. Quando eu fiz a Semana da Moda, era realmente uma semana de evento. Foi de São Paulo que eu trouxe. E as pessoas diziam, Santa Maria Fashion Week, e gargalhavam. Não davam bola, diziam que nunca ia dar certo, sabe? E eu nunca me contaminei com essas negatividades, com esses comentários. Hoje mesmo, eu nunca me contamino com essas... E eu sigo em frente, que é mais ou menos o que tu faz, né? As pessoas ridicularizam a gente porque a gente se posiciona, porque a gente puxa as pessoas para falarem, puxa as pessoas para aparecerem, e as pessoas dizem, gente, para que isso? Eles dão 1001 desculpas, ou porque não foram convidados, na verdade, né? Ou porque não tem coragem, dinheiro, ou porque não tem dinheiro. Então, assim, as pessoas, elas justificam através de processos de desculpas. De falar dos outros. Falar mal dos outros. Elas, através de falar mal dos outros, elas se colocam, elas dão as desculpas. Mas a grande verdade é que se a gente não faz, ninguém vai fazer. Não faz. Porque cada um tem o seu perfil, cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem o seu talento, né? Ou tem a sua coragem, tem a sua forma de ver o mercado, e aí a gente impulsiona os outros a fazerem, e os que não estão conosco, obviamente, nos ridicularizam, nos colocam em posições que são inferiores às que eles têm como superiores, enfim. Muitas vezes é os ciúmes, né? A inveja das pessoas, detalhe... eu vou te dizer que eu ouvi muito quando coloquei meus outdoors, eu estou procurando aqui, ó, é uma frase, eu não lembro o capítulo, é tanta coisa que eu não lembro o capítulo, achei, que vai bater para as pessoas refletirem. Alguns sábios, posso dizer, alguns sábios, realmente, pessoas, né, sábias, discordaram, outros concordaram. As pessoas não sábias concordaram, algumas discordaram. Ou seja, nunca vai dar certo, né? Tem que ver se serve ou não serve para ti. E eu vou falar uma frase que está no meu livro e bate com o que tu está dizendo. Olha só. No capítulo 5 diz assim, ó, os 3 pilares para construir um negócio vencedor. E a frase que fala é assim, é a frase minha, tá? Seu ego sustenta o seu sucesso.
mas sua simplicidade garante que ele dure. O que eu quero dizer com isso? As pessoas vão te criticar, vão querer te derrubar, vão fazer coisas. O que vai me manter é o meu ego. Por isso que hoje tem muito problema psicológico, as pessoas se rendendo, sei lá, desistindo, fazendo. E eu sempre digo para as pessoas, se vocês não acreditarem em vocês, se vocês não tiverem um ego forte, e aí talvez a palavra ego é muito forte, né? Eu fui pesquisar. Tem outras conotações. Exatamente, tem várias conotações, tem várias. Mas o que eu quero dizer com ego? É eu entender, eu saber dizer para mim mesmo que eu sou bom, que eu vou enfrentar, que eu vou fazer. A tua capacidade. A minha capacidade, o meu ego tem que estar lá em cima. Mas tem que ter uma simplicidade. Porque o ego, ele pode te levantar, como ele pode te derrubar. Assim como a mulher, Dona Jaque, me levanta ou me derruba. Não tem outra. Aí eu sempre digo, a mulher é o que sustenta, a mulher é diferenciada. Só em carregar um ser, ela é diferenciada. Mas tu concorda comigo que, ou tu pensa diferente, que é normal todo mundo, mas essa frase eu botei para ser impacto mesmo para a pessoa pensar. E fala no que tu está dizendo. Eu acho que as pessoas têm que entender que o teu trabalho, eu vou fazer a leitura dessa tua frase. O teu trabalho faz com que tu te coloque numa posição de destaque. A partir dessa posição, tu tem o caminho da vaidade extrema, que é o que te derruba, o que te coloca dentro de uma redoma, que as pessoas te tornam inacessíveis. Elas te colocam ele não é acessível, ele não é uma pessoa boa pra gente pegar, não vamos lá falar com ele porque não vai adiantar, ele só pensa do jeito dele, então tu te torna inacessível. E o lado dessa simplicidade que tu fala é o lado que tu continua crescendo e tu continua dando abertura para que todas as pessoas possam te acessar e que tu também entenda que é necessário tu acessar as outras pessoas. E tu precisa aprender mais. Que pessoas precisam de pessoas, que o teu negócio só vai prosperar se tu tiver mais pessoas ao teu lado. Aquela história de que menos é mais não existe dentro do empreendedorismo. De pessoas não, tu vai estar sempre precisando. Tu sempre está precisando de pessoas. Se tu mesmo vê as pessoas que eu costumo ter nos meus eventos, nem sempre são as mesmas. Aliás, quase nunca são as mesmas, vão ser os empresários que são investidores, que são os empresários que você colocam para colocar a marca e acessar essas novas pessoas que estão indo para os meus eventos. E é por isso que eu faço aquelas pesquisas, que nos meus eventos eu coloco pesquisa, se tem nome de pessoas, para que vocês acham que estão numa boa posição, homens, mulheres, empresas, e aí eu vou pesquisar essas pessoas. Se elas realmente estão num crescimento, se elas estão num posicionamento, se é um bom momento, se a pessoa é acessível e entende que a prosperidade está em todos os lugares, aí eu vou lá e digo, aconteceu, é assim, assim, assado, vamos estar junto nessa? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter espaço, tem que entender que o espaço que a gente vive é comunitário. E aí uma amiga minha me disse assim, Sandra, sempre tem uma pessoa para comprar o teu produto. Sempre vai ter, desde que tu esteja acessível a elas. 20% das pessoas sempre vão querer consumir o teu produto. Depende de ti fazer esse trabalho. E aí tem outra coisa agora que eu vou jogar, eu estou jogando polêmica, trabalho com pessoas e tudo isso, e é legal porque... Por que eu estou forçando isso com a questão com a Sandra também? E até está um programa diferente do que eu esperava que eu ia fazer ali, está muito legal e produtivo. Porque hoje o grande problema do empresário não é as vendas. Tu sabe que o nível de gestão de pessoas está ultrapassando a questão das vendas, como problema, como dor. E aí outra frase que eu tenho, que eu falo muito, o grande... agora me faltou a palavra da empresa, a coisa mais valiosa dentro de uma empresa não são pessoas. E aí quando eu falo nas palestras, eu só vejo a cara de todo mundo que nem tu me olhou. Apavorado. Que nem tu me olhou, tu já ficou me olhando, o que ele vai largar? Assim? E eu vou te dizer, não são pessoas, são propósito. Por quê? Porque todas as pessoas que trabalham comigo, e isso eu falo para todas elas, e isso eu falo nas palestras, isso eu falo em treinamento nas empresas, todos estão aqui porque nós estamos fazendo algo porque nós nos formamos e temos uma profissão ou montamos um negócio para quê? Para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Hipocrisia se alguém falar que não é para ganhar dinheiro. Todo mundo está para ganhar dinheiro. De forma honesta e justa. Como tu vai ganhar dinheiro? E aí tu falou a tua frase. Empreendedores precisam para crescer pessoas. Com mais pessoas é que faz crescimento. Não se dá crescimento sem pessoas.
Só que não é a pessoa importante, é o propósito. Porque a pessoa que está linkada a ti, ela tem que estar linkada ao mesmo propósito teu. Os dois juntos, querendo crescer e desenvolver com o mesmo propósito. E completando com a frase, trate as pessoas como gostaria de ser tratado. Então, eu sempre digo para todo mundo, para minha equipe, adoro, tem aqueles que são os, né, como eu digo, a minha melhor funcionária até hoje é a Lisete, dentro de casa, cuida dos meus filhos, está lá, mas ela também tem um propósito, que o propósito dela é melhorar de vida, que é o que ela está conseguindo, sendo diferenciada, está aprendendo comigo direto. Ela é uma doméstica que final de ano vai para a praia, ela é uma doméstica que está organizada, que é mãe da filha dela, que sustenta sozinha, que já tem uma casa toda arrumadinha, né? É o propósito. É isso que nos une. Porque pessoas, a maioria nos trai, a maioria fala mal, a maioria. Porque se eu levantar numa palestra e dizer assim, ó, me diz aqui quem é fofoqueiro? Ninguém é. Não. Quem já roubou? Ninguém nunca roubou. Então, que país a gente vive? Né? Esse mundo está errado. Concorda? Não, o que eu acho é o seguinte, as pessoas são, eu acredito que são muito importantes, mas o propósito que tu fala é a história do vestir a camiseta, né? É tu ter uma pessoa, um colaborador do teu lado que vista a camiseta, que seja tão dono da empresa quanto tu. O que é isso é muito difícil. Porque as pessoas hoje, elas estão indo trabalhar pelo dinheiro. Eu quero o meu dinheiro no final do mês para eu comprar, fazer a minha festa, para eu ter pagar minhas contas, né? Mas eles não entendem. Não, eu não vou generalizar, claro, né? Mas assim, dentro de uma empresa é 100%, 50% é bom e 50% está em desenvolvimento, né? Se tu pegar a rotação hoje do número das empresas, está quase 70%. Então, o que eu entendo dessa forma, que sempre foi uma dor, porque eu visito muito empresário, né, em função dos meus eventos. Eu converso com muito empresário e eles me dizem que hoje as pessoas, no trabalho deles, é o mais difícil. É difícil de encontrar, é difícil de treinar e é difícil de manter. Porque a ilusão de ser empresário... Dentro, como funcionário, tu olha, o empresário se dá bem, ele vai viajar para o exterior, ele faz isso, ele tem um carro legal, ele tem não sei o quê. Eu vou fazer o meu negócio. E aí eles entendem que não é bem assim, né? Tudo bem, tem muitos que crescem e se dão bem. Acontecer. E Só que isso tu é normal. precisa ter a tua fase de entender. Experiência. O funcionário nada mais é do que vestir a camiseta da empresa, fazer um estudo dentro da empresa, que seja, porque isso a gente não é... Entender como é que o funcionário tem que trabalhar, como é que o empresário tem que trabalhar e como é que eu vou vender. Para que o empresário prospere e eu também prospere, porque eu ganho com aquilo ali. Tu imagina se tu quebra. Quantos tu vai botar fora? Não, e outra coisa, as maioria das entrevistas que eu faço aqui, e eu gosto de um exemplo muito legal lá do Di Paolo, que ele se tornou sócio do Di Paolo aqui do Recanto, porque ele trabalhava como dono. Se destacou, cresceu, e o maior presente dele foi se tornar sócio do Di Paolo aqui do Recanto. Então, todas as pessoas que eu conheço na história, eu sempre falo, eu não tenho funcionários para eternizar. Eu tenho funcionários que, quando ele é bom, ele é top, ele vai me dar resultado pelo que eu pago, ele entrega para a minha empresa e, ao mesmo tempo, ele pega experiência. Eu nunca consigo firmar a equipe de engenharia, eu nunca consigo manter estagiários na engenharia, engenheiros. Por quê? Porque todos eles... Depois que eles pegam essa experiência e bagagem lá, eles vão para a VEG, que é o sonho de todo mundo. E eu sei que isso é um ciclo, já estou acostumado com isso. E é o desenvolvimento deles. Às vezes tem estagiário que você destaca, a VEG já chama, quando eu estou treinando o cara estagiário, eu disse, poxa, e todos eles querem se inscrever lá, já está sendo convidado indo para lá. Porque, inclusive, a parceria virou uma referência para a questão da VEG. Na verdade, as empresas que conseguem posicionar novos empresários, novas empresas, eles nada são do que um case de sucesso, né? Nada mais do que isso. Eles são empresas sólidas que conseguem formar novos empresários, né? E fazer ainda girar mais dinheiro dentro da sociedade. E nem todo mundo quer ser empreendedor, né? Nem todo eu sempre mundo, pergunto, o que tu quer? O sucesso é ser empreendedor e ter dinheiro. Não. Não. Eu, muitas vezes na minha vida, eu te confesso que eu digo assim, eu queria voltar meu CLT, fazer meu trabalho, ir para casa, esquecer do mundo, voltar a entregar bem o que eu tinha que entregar naquele horário, voltar para minha casa e poder esquecer de tudo. Aí tem horas que eu digo, não, mas aqui vale a pena, porque eu quis isso. Queria fazer um concurso. Pô, fui 03 da minha turma, e os 5 da minha turma são concursados. Só eu que era o 03 não fui concursado. Mas aí quando eu olho às vezes pro lado, digo para eles assim, que eu mexo muito, que quando a gente saiu da formação, que a gente se formou oficial,
nós somos oficial temporário, né? Os 5 da minha turma fizeram concurso. E eu fui para o empreendedorismo. Por muito tempo, eu estava na AM, ferrado. Sim. E eles tudo muito bem, né? Tudo olhando bem concursado. Hoje, pô, vamos fazer uma viagem para o exterior. Ah, rico empresário, não sei o quê. Bom, tudo tem um plantio, uma escolha. Eles tiveram a vantagem da vida deles, dessa segurança, de manter o detalhe, né? Para aposentadoria, que é o planejamento de quem entra no concurso. Mas eu não. Eu queria mais. Eu queria poder 2 vezes por ano viajar. Mas é perfil, né, Rodrigo? Isso aí é perfil, não adianta. E nada é errado. E eu vou te eles. dizer, se tu tivesse uma pessoa que fosse lá pedir emprego igual a ti, sabendo que o cara ia ter essa cabeça de aprender contigo e sair fora, tu ia deixar de dar emprego pro cara? Mas capaz, eu ia aproveitar todo Pelo o tempo que ele amor de tivesse Deus, ali. vamos lá, me ajuda Todo enquanto tu estiver aqui. Quando eu estiver aqui, vai ser isso aí. Então, assim, é questão de perfil. É isso que as pessoas têm que entender. É esse detalhe aí. Deixa eu ver na finaleira, eu tinha uma coisa aqui, ó. Quais foram os maiores desafios que tu enfrentou ao longo da tua jornada? Ou um maior desafio que tu acha nessa tua jornada aí? Olha, eu acho que os maiores desafios foram quando eu perdi meu pai e meu irmão, que eu tinha festas, né, durante esse período, assim. O meu pai estava internado, fazia 42 dias, ele estava dando já os últimos suspiros, né? O médico já tinha nos dito, e eu tinha uma festa para 700 pessoas. E aí eu disse para o menino que trabalhava comigo, eu disse, olha, não deixa ninguém me abraçar e nem fala nada. Antes de chegarem em mim, tu já diz, não fala nada sobre o pai dela, nem nada, porque se alguém me abraçasse, eu ia chorar, eu ia me fragilizar, e eu não podia, porque eu tinha que fazer tudo aquilo ali, né? Então, aquele ali foi um dos desafios mais assim, internos, né? Piores. Foi um desafio, né? Teve que ser superado naquele momento de dor e entregar o profissionalismo. E o mesmo caso com meu irmão, que meu irmão, na verdade, eu não tinha uma boa relação com meu irmão, mas quando a gente perde, aí né? Que... E eu me preocupava muito com a minha mãe, e ele faleceu na quinta, e no domingo eu tinha um evento muito grande. E aí eu mobilizei a família para ficar com ela, e também fiz a função de não deixar ninguém me fragilizar, né? E assim, a gente vai perdendo pessoas que a gente não quer perder, né? Agora, recentemente, também eu perdi um colaborador meu que era muito importante para mim. Nesse domingo a gente fez uma homenagem para ele e são momentos difíceis que a gente acaba tendo que superar, né? Mas dentro do modo geral, dentro dos meus eventos, desafios são diários, né? Porque, como eu falei, eu falo para meu filho não perpetua a desgraça, né? Vai estudar e vai ter uma profissão para te ter uma coisa segura na tua vida. Que é um pensamento antigo isso, mas que eu herdei da minha família. E eu falo para ele, porque hoje eu tenho que ser criativa diariamente. Né? Diariamente eu tenho que ser criativa. Então, todo dia eu tenho que pensar o que eu vou fazer de diferente no próximo evento. O que eu vou entregar para o próximo não ficar igual ao outro. Entendeu? Então, todo dia, esse mês de junho eu não tenho nada, eu vou ter que fazer alguma coisa. Não pode parar. Eu tenho sempre, uma vez por mês, eu tenho um grande evento. Eu sempre tenho que ter um grande evento. Afinal de contas, é dele que eu sobrevivo, né? Então, assim, a minha sorte é que eu construí um nome com credibilidade, um nome forte, um nome que as pessoas entendem como é a minha entrega, né? E eu consigo ter bons patrocinadores. Aproveitando isso, porque nós já estamos no tempo final aqui. Tu foi responsável pela produção da edição do livro que reúne mulheres gaúchas influentes. O que te motivou a criar o projeto? Qual o impacto que tu espera na sociedade para as mulheres? Na verdade, esse livro aconteceu porque eu não pude fazer o Personalidades Femininas, que era na pandemia, né? E eu disse, não, eu vou reunir essas mulheres que são mulheres que conseguiram se manter. A gente teve a pandemia, a gente teve a segunda fase da pandemia. Nessa segunda fase, eu conversei com elas e disse, gurias, eu vi quem daquele grupo que foi indicado estaria se mantendo no mercado, com uma nova versão delas mesmas, né? Construindo uma nova forma de acessar seus pacientes, clientes, enfim. E aí eu reuni essas 30 mulheres e eu pedi para elas contarem a história dela desde o começo, quando elas começaram, até o momento de hoje, como elas se reinventaram e se colocaram no mercado. E aí, a partir daí, as pessoas entenderam que o Personalidade Feminina não é só uma premiação para mulheres escolhidas pela sociedade, mas é sim a divulgação da luta das mulheres para estar dentro dessa posição, desse formato como empreendedoras, como médicas, enfim, como referências e inspiração, né? Então, assim, eu acredito muito na força da mulher, não só porque eu sou mulher, mas pela história que as mulheres têm.
Os homens colaboram, claro, através de exemplos com esse posicionamento, mas as mulheres, no modo geral, elas ditam a vida desde a sua concepção, né? Sabe que agora, olhando para ti, pensando, eu vou fazer um Raízcast especial, trazer mulheres e sentar uma conversa bem polêmica, para entender. Eu vou captar 4 mulheres de opinião, até vou ter que convidar, vai ser uma delas, 4 mulheres de visão diferente, para nós fazer um programa diferente sobre isso aí. A mulher que defende a questão do trabalho, que a mulher tem que se efetivar, trabalhar, a mulher que tem a opinião que melhor ela estar em casa para cuidar dos filhos, a mulher que é meio termo para jogar, eu acho que dá um programa muito E, na verdade, legal. todas são importantes, né? Desde que haja Não tem respeito, como né? não. É o que a gente fala. Tudo na vida vem... O primeiro passo é o Escolhas. respeito. E né? as escolhas, né? E De as cada um escolhas fazer das dentro de pessoas. si. Eu posso não concordar com muita coisa, mas se tu me respeita, eu vou te respeitar também. Sabe qual é a melhor coisa que eu sempre digo, que é o certo para todo mundo? Trata as pessoas como gostaria de ser tratado. Exato. Acabou. É isso aí. Acabou. É isso aí. Sandra, muito obrigado. E eu queria que tu deixasse a tua mensagem especial agora para quem está nos assistindo e ouvindo aí. Eu acredito muito que a coragem é o primeiro passo para a gente criar uma vida melhor, conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, eu acho que acredito que todas as pessoas têm que ter, em primeiro lugar, coragem, respeito e não ter medo de se posicionar. Se coloquem como prioridade, entendam as suas ideias, as suas ações, acreditem nas suas ideias, nas suas ações e se posicionem, porque a gente só tem a conquistar, nunca se arrependam do que vocês não fizeram, do que vocês fizeram e não do que vocês não fizeram, né? É isso aí. Muito bom o programa, fluiu bastante, tu vê que os 30 minutos deixa todo mundo com gostinho de quero mais. Né? Te agradeço então a participação, espero que tenha ajudado a todos vocês aí refletirem muito, principalmente a questão eventos, network, essa coisa do empresariado que é muito importante, e encerro o programa com aquela velha frase, fiquem com Deus.